Salve, salve, galerinha que tá chegando aí, hein? Fala, Fio. Marco Túlio. Luiz Fernando. Então, galera, a gente vai fazer essa live aqui hoje de forma de última hora, né? O pessoal tava com muita dúvida sobre o regulamento das Copas da 101. Fala, Vandir, um abraço, meu querido. O pessoal tava com muita dúvida sobre o regulamento da 101. No último evento que a gente fez uma Copa, o pessoal comentou sobre ter um grupo dos competidores. E assim, esse grupo já existe, tá? Tem lá o Racha de Arena 101. Muita gente foi adicionada lá na época. E aquele grupo era justamente para isso, para trocar ideia com o pessoal, ver o que o pessoal queria de nós como entidade de medição, como entidade de competição e por aí vai, né? Lá é um abraço. E só que as pessoas saíram. Essa é a grande realidade. Logo do primeiro evento que a gente realizou uma Copa, né? O pessoal foi saindo e por aí vai, mas o grupo tá lá, tá? E aí, com essas dúvidas, por causa da proximidade aí, vai chegando Sem Fronteiras, né? O evento do Nelson, que tá tomando uma proporção assim muito grande. E o pessoal hoje, muita gente mesmo, sabe? Vindo no meu privado, no privado do Rafael, perguntando sobre as regras e tal. Boa noite, Hudson. E aí, a gente resolveu fazer uma live de última hora. Eu convidei um carinha que vai estar presente lá no evento do Nelson também, né? Assim como teve no ano passado. A última Copa Super Copa que teve lá no Mega Space, que teve aquela Copa de 32 competidores na 2 e 4, ele veio do Espírito Santo e convidei ele, o Henrique da RK, para a gente trocar essa ideia aqui e possivelmente hoje a gente vai adicionar mais gente aí durante a live, fazer essa conversa aí, esse bate-papo, falar sobre regulamento, sobre Copa, sobre essas coisas aí, tá? Então assim, quem puder ir lá nos três pontinhos ali na Reticências, copiar o link, mandar nos grupos do WhatsApp e colocar lá uma legenda que a gente está falando sobre o regulamento, falando sobre as copas, sobre os rachas e tal, eu vou ficar agradecido, tá? Inclusive eu vou fazer isso aqui agora, vou logar aqui no outro perfil aqui para poder compartilhar o link nos grupos lá. E a gente vai trocar essa ideia aí. Deixa eu ver se o RK já está online aqui, se ele tiver eu já vou chamar ele aqui, já vou abrir o vídeo aqui. E vamos ver se ele está por aqui. Tchum, tchum, tchum. Cadê o RK? Uai. Não tô vendo ele aqui, ué. Vamos digitar, né? RK. Convite enviado. Vamos esperar o homem. Tá me ouvindo aí, mano? De boa? Bom demais. Boa noite, rapaziada. Tranquilo. Tranquilo. Henrique, enquanto eu vou compartilhar esse link aqui nos grupos aqui, faz uma apresentação sua aí, fica à vontade. Deixa eu fazer só uma introduçãozinha aqui. Beleza. Galera, quem não conhece, esse aí é o Henrique, dono lá da RK Som do Espírito Santo. Cara monstro nas Copas aí, tá com a pegada top nos acertos dele, tem se destacado muito. E ele vai falar um pouquinho sobre ele aí para vocês e já já a gente vai tocar nesse assunto aí, abordar dúvida de regulamento, essas coisas aí, e porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outros, né? Vamos que vamos. Fica à vontade aí, Henrique, seja bem-vindo, mano. Valeu, obrigadão. Então é isso aí, rapaziada. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique, né? Mais conhecido como RK, aí no meio do som automotivo, né? A loja que é RK Som. Galera, é isso aí. Sou esse cara aí, galera que já me conhece sabe aí. Sou tranquilo, tal. Gosto bastante de racha, venho do meio do racha já tem bastante tempo, né? A gente praticamente iniciou aí o ramo do som, no ramo do som,
através dos rachas, né, que rolava aqui perto de casa aqui. E aí a gente foi pegando gosto, foi chegando aí, buscando cada vez mais aí com as nossas parcerias. Hoje a gente está alcançando aí as copinhas aí, tá conseguindo, né, chegar aí a ser campeão. E é isso aí. Devagarzinho a gente está buscando aí nosso espaço aí no som automotivo. Show de bola. Henrique, de tarde a gente andou trocando umas ideias. Deixa eu só tomar um gole d'água aqui, que você sabe a correria que eu cheguei aqui, né? Te mandei lá no privado lá. Ah, não. Eu tô aqui agarrado ainda, tô aqui na oficina aqui ainda, aqui. Não, Cortando a caixa de bola. agora. O Reginaldo vai te mandar até umas bonificações aí, cada merchan aí, tá? Oh, aqui é fechamento. Eu não sei se ele tá online aí. O Reginaldo tem acompanhado todas as nossas lives. Eu não sei se ele já tá online aí, que eu tava distraído aqui mandando o link aqui nos grupos. Aí o que acontece? Ele tem acompanhado, cara, todas as lives, dado maior força. O Reginaldo é um cara que eu gosto já de 1000 anos, né? Então, é isso. Deixa eu te falar. Você tinha me perguntado uma coisa mais cedo, foi até uma das coisas que gerou essa ideia de fazer essa live hoje, né? Que não é um dia normal da gente fazer a live. Sim, sim. E o que você tinha perguntado aí? Vamos falar com a galera o que é, e eu vou pegar pontualmente aquela dúvida em específico, mas depois eu vou falar sobre o regulamento como um todo. Sim, sim. Então, no caso, a pergunta que eu fiz para você lá, né, no privado, foi sobre a questão do sorteio, né? Como nós temos 2 carros aqui que a gente está entrando para as copinhas aí, a gente queria saber se há uma separação na hora de fazer o sorteio, né? No caso, separar por chave A e chave B, né? Então, um carro nosso vai para a chave A, automaticamente o outro vai para a chave B. Ou se o sorteio é feito ali aleatório, né? Se pode acontecer de sair os dois logo de cara, ou até mesmo se encontrar, né? Durante a competição, né? Se os 2 carros estiverem na chave A, por exemplo, pode acontecer dos 2 se encontrar e ter que rachar. Também, né, se acontecer isso, se é obrigatório os 2 sistemas ter que tocar ali de pauleira mesmo, né? Para ver qual que vai ganhar ou não. Sim. Então vamos lá. Vou responder isso aí, é o seguinte. O nosso regulamento da 101, desde o princípio, tanto o regulamento do RTA, né, das competições no RTA e nos rebaixados, quanto o regulamento dos rachas, das copinhas e tal, isso é uma coisa que a gente sempre reservou, assim, de certa forma, o direito de manter um regulamento que a gente de fonte aberta, a gente chama de open source, né? Então, o que acontece? Porque essas questões vão surgindo e por mais que a gente imagine, a gente não consegue antever todas as situações que podem acontecer durante uma temporada, durante uma competição e por aí vai. Tanto que, por exemplo, a gente sempre faz, né? A gente tem como, não vou dizer sempre, que uma das características nossa na 101 é não ser engessado, sabe? É não ser aquele negócio assim, irredutível, que não houve. Porque o que acontece? Às vezes a gente toma decisão e nem sempre a gente toma a decisão acertada. É do ser humano isso, falhar, né? Então, às vezes a gente toma a decisão que a gente precisa voltar atrás. Não foi a decisão mais acertada, aí a gente ouve o feedback das competições e volta atrás e vai lá e muda, como já aconteceu. E eu e o Rafael, a gente acha que essa é a maneira mais leve de conduzir a coisa. Sempre com o feedback de vocês, competidores, né? Então, o que acontece? Num primeiro momento, na grande maioria das vezes, a gente deixa para fazer o sorteio no dia do evento, num aplicativo que a gente tem, gerador de torneio, e faz para ficar mesmo assim de forma aleatória e para evitar coisas que a gente já vinha observando que nas outras coisas, nas outras entidades vinha acontecendo, de jogo de equipe, de as pessoas fazerem as inscrições antecipadamente para já com as inscrições começar a usar estratégia. Isso acontece. Acontece e não é pouco.
né? É porque ali você Então, tem a noção, né, de que vai isso. rolar. Aí rolou o sorteio ali, aí os caras já maquinam a coisa e tal, para É. tornar, porque não é fácil chegar lá no final e ser campeão. Então, tudo que é artifício além do sistema de som bom, que as pessoas têm, elas usam. Isso é normal. A competição faz parte até a estratégia. Mas a gente, como juiz, como organizador, é a nossa função tentar fechar essas portinhas, essas manhas, esses artifícios que não seja o som puramente ali em si, né? Então, o que acontece? A gente resolveu que nós faríamos sempre o sorteio na hora do briefing, antes de começar as Copas. Porque aí o fulano não saberia que ele já ia pegar o ciclano e, por exemplo, não ia faltar um evento para deixar o outro colega passar adiante. Essas coisas que acontecem, tá? Acontece. Ou chegar lá e falar que deu dor de barriga, né? Essas coisas assim. Aí que a gente optou por fazer sempre o sorteio no dia da competição, presencialmente com todos os competidores no aplicativo, de forma aleatória, e aí é transparente e não tem marmelada, né? Realmente. Se bem que da forma que as outras pessoas fazem, também é num aplicativo, não tem, é filmado, não tem marmelada nenhuma, não é isso de Não, forma sim. alguma, né? É só para tirar a antecipação, para não começar antes do evento já uma situação de estratégia, tá? Com certeza, eu entendi. Só que aí o que acontece? Também como a gente não é a entidade mais famosa dos rachas, esse ano que passou e esse ano são os nossos 2 primeiros anos nesse universo dos rachas, a gente tinha muita dificuldade para fechar copas em eventos que a gente vai fazer com mais de 8 competidores. Hoje, graças a Deus, o cenário é outro. Mas a gente tinha essa dificuldade. Então, a gente também não tinha uma limitação de número de competidores de uma determinada equipe. Por exemplo, vou fazer sua cidade aí, qual cidade que é mesmo? Aqui é Vila Velha, né? Vila Velha. Vamos supor que eu vou ir na região de Vila Velha e chega na região do RK, só tem o RK e mais uma outra loja lá. No evento que o público frequentador dos eventos, essas duas equipes, que acontece muito nos interiores da vida, sabe? Aí o que acontece? A galera quer participar de uma Copa, quer rachar, mas se a gente não abrisse a exceção de deixar mais de 2 competidores de uma mesma equipe se inscrever, a gente não fechava chaves com pelo menos 8 competidores. Entendeu? Uhum. Então, a gente não colocou um limite de inscrição por equipe. Tá? Entendi. Aí, partindo disso, vem a sua. Eu tive que falar tudo isso para ir, sim, ir incisivamente na sua pergunta. Não, show. E também fica para a gente entender, né, o porquê, né? Sim. Aí o que acontece? Como a gente faz o sorteio na hora, e isso, mais uma vez, a gente não é engessado, pode mudar. No evento do Sem Fronteiras, por exemplo, se tiver tudo fechado, todos os competidores, a gente pode fazer de forma antecipada, se a galera quiser, podemos sim, tá? Então, o que acontece? Se sair, eu e você somos da mesma equipe, saiu eu e você, e você me perguntou, tem que rachar? Tem. Supostamente, tem. Tá? Aí, o que acontece? Como eu disse no começo, a gente é cabeça aberta, o nosso regulamento é de fonte aberta, então ele pode ter alterações, e principalmente se for alterações que sejam positivas. De frente para isso aí, eu hoje redigi algumas alterações que já estavam para ser inclusas, escritas no regulamento, porque a gente já tinha verbalizado essas alterações, tá? E, inclusive, inserir essa situação aí. Porque, num primeiro momento, também pode ser uma situação de estratégia, se sair 2 da mesma equipe. E aí cabe aos caras da equipe saber, por exemplo, se eles preferem, saindo 2 numa primeira fase, por exemplo, da mesma equipe, tem um da equipe garantido na próxima fase. Ou se eles preferem, por exemplo, arriscar em raixas diferentes e poder passar os 2 ou não.
É isso aí. Entendeu? Porque, tipo assim, é igual final de semana agora, graças a Deus, nós conseguimos chegar com os 2 carros na final, né? A gente fez a famosa dobradinha. Então, Aham. assim, cara, toda a loja que entrou com 2 carros estava sujeita a isso. Estava sujeita, tipo assim, a conseguir chegar, né? Uhum. Com os 2 carros na final, né? Então, assim, tava de igual para todo mundo. Não é que Uhum. foi para mim ou não. Todo mundo tinha 2 carros. Tinha um carro na chave A, um carro na chave B. Então, Certo. qualquer loja ali poderia fazer, né? Avançar ali todos os rachos na chave A, todos os rachos na chave B. Sim. Fica de igual, né? Agora, se tipo assim, não tem, não pode separar, né? E acontece de Então, sair 2 carros meus na mesma chave e esses 2 carros se encontrar, pode ser que seja uma vantagem para uma outra loja. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Porque sim. se eu tenho 2 carros bons, fortes, e eles 2 se encontram e eu vou perder um, já, né? Já vai dar ruim para mim. Então, Então, assim... diante dessa situação, uma das alterações que a gente fez e agora está escrito no regulamento, e eu vou ler para você, literalmente eu vou ler como está escrito com relação a essa situação que ficou aí, ó, tá? Isso já está no regulamento novo. Depois eu vou criar o PDF, eu vou compartilhar lá no grupo da 101, do Racha de Arena da 101, vou mandar no grupo do Sem Fronteiras, vou mandar no grupo lá do Som ES, e aí a galera pode espalhar que, a princípio, ele já vem com a versão 1.2, que já tem essas alterações, tanto essa do sorteio, dessa condição aí, o que a gente achou que seria legal, e algumas outras alterações, como a situação de queima de equipamento, a situação de um amiguinho não, daqui para diante eu não vou, pode passar o coleguinha. Acontece nos eventos, cara, não vou rachar com fulano, vou deixar ele passar. Essa situação também a gente já colocou aqui por escrito. Então eu vou literalmente ler, e aí se alguém tiver, ficar com alguma dúvida, alguma coisa assim, pode perguntar que eu tento explicar, mas eu acho que o escrito aqui está muito transparente, tá? Show. E ela fala, entendeu? Justamente sobre essa situação que você tinha me perguntado de tarde. Olha só. Nos casos de 2 competidores de uma mesma equipe serem sorteados para se enfrentarem, os 2 devem fazer o racha. Caso isso ocorra na primeira fase do torneio, será permitido somente nessa situação, a permuta de oponentes com alguém de outra equipe. Tá. Abre parêntese em negrito. Mas para que isso ocorra, a decisão fica por conta dos 2 competidores de outras equipes se proporem e aceitarem essa condição. Entendi. Entendeu a situação? Entendi. Vou simular uma situação dessa. Eu e você somos da mesma equipe. Chegou lá no Sem Fronteiras, fez o sorteio, saiu eu contra o RK. Nós é da equipe Abobrinha. Beleza? Show. Tem um outro racha na primeira fase, o primeiro racha do torneio, tá? Tem um outro racha que tem o cara da equipe Batatinha e um cara da equipe Chuchu. Beleza? Você e eu vira para esses 2 caras e fala, mano, vocês topam trocar um com o outro? Aí vamos supor que o cara da equipe Chuchu e o cara da equipe Abobrinha top. Aí entre nós a gente vai ver quem vai rachar com quem. Porque os outros 2 têm que concordar com essa situação. Sim, aí, entendeu? Concordando, no caso, faria um outro sorteiozinho entre ali, só para poder ver quem... Não, aí é com o competidor. Entendi. Você está entendendo? Uhum. Para essa situação. Porque o que eu vou te descrever o que veio na minha cabeça quando eu escrevi isso aqui. Certo? Aconteceu no Sem Fronteiras ano passado, que foi um evento que a gente fez. E aconteceu no Mega, na última Copa com muita gente, que foi um evento que o Davidson fez. Chegou lá, por 2 vezes, 2 pessoas, nem eram da mesma equipe, mas eram aí do Espírito Santo. Entendeu?
de chegar lá na primeira fase e se pegarem. Coisa que vocês estão se pegando no quintal de casa toda semana, tá ligado? E rodada, Aí vocês viajam 600 km 600 quilômetros, rachado. entendeu? E aí o que que acontece? Por que que eu escrevi dessa forma? Porque eu tenho certeza que se abrisse dentre os concorrentes da primeira fase, foram 32 competidores. Ou seja, a primeira fase tinha 16 rachas para acontecer. Eu tenho certeza que antecipadamente, vocês conversando no privado com os outros rachadores, vocês achariam duas pessoas dispostas a trocar com vocês. Entendeu? Sim. Mas é uma situação que é uma responsabilidade que a gente entende que ela deve ficar a critério dos competidores. Porque senão fica sempre a entidade como a Carrasca, o Jefinho como o juiz babaca que não deixa trocar nada, tá ligado? Então é um jeito de compartilhar responsabilidades. Entendeu? Entendi. E só Então nesse caso, é né? possível só na primeira fase. Ok? Só na primeira fase. É possível haver a troca? É. Mas tem que ter um entendimento aí de pelo menos 4 competidores que estão inscritos no torneio para isso acontecer. Entendeu? Show de bola. Com quem você vai trocar tem que aceitar. E aí é só passar, a gente refaz a lista e dali para frente segue o que der. Entendeu? Porque aí já é uma outra fase do torneio. É justo. Ok? É justo. Entendeu aí? Sim. Acho que o pessoal também entendeu. Pessoal, se vocês quiserem escrever aí, ó, mandar pergunta no balãozinho de pergunta, fica à vontade. Tá? Isso aí, galera. A galera que vai competir aí, ó. Evento do Nel, se tiver aí na live aí, já faz a pergunta aí. É isso aí. Né? Entendeu? Aproveitar. Aí o que acontece? Seguindo aqui a linha de raciocínio, aí a gente bate na situação de não encontrou ninguém para fazer a troca, tá? O racha tem que acontecer. E tem que acontecer na raiz, mano. Não pode rachinha de comadre, tá ligado? Uhum. E aí, assim, se a gente lida com som, a gente tem bom senso, a gente sabe quando o cara também não tem que tocar para queimar equipamento, tá? Mas eu vou ler, mais uma vez, vou aproveitar que eu estou com o regulamento aberto e eu vou ler como ficou escrito, entendeu? Que é o que vocês vão ter escrito quando vocês tiverem acesso a esse PDF aí. Olha só, caso não exista a permuta, a troca aí, né? Eles deverão fazer o racha, sob a pena de ficar os dois suspensos por 3 etapas da competição, por 3 etapas aí de Copas da 101, entendeu? Mantendo assim a ideia do entretenimento para o público presente no evento. Porque assim, as Copas hoje é uma atração, é um diferencial. Tem gente que vai no evento para ficar no entorno da arena assistindo. Então, virou realmente um entretenimento, um plus, uma coisa que agrega valor aos eventos. E os eventos são feitos pensando em quem? No público. Então, a ideia é que faça o racha acontecer. Entendeu? Entendi. Aí a outra coisa que a gente adicionou hoje nessa alteração é os competidores que propositalmente derem a vitória ao oponente por WO com o sistema em condições de tocar serão também penalizados com suspensão de 3 etapas. Entendeu? Não adianta falar que queimei meu falante, meu modo não tá funcionando. Exato. Chegar Tá lá e funcionando, falar, irmão? Vamos tocar, tá? Opa. Vamos tocar. bota Entendeu? pra tocar. É isso aí, tem que tocar. O que acontece? Agora eu vou falar uma parada que a gente tinha criado isso há algum tempo. Aí depois as outras entidades também adicionou no regulamento. E na época que a gente fala, eu verbalizei isso, mas não tinha escrito no regulamento. Inclusive, por me omitir e não escrever no regulamento, teve um evento que eu passei uma saia justa. Eu realmente passei uma situação ruim, entendeu? De diz, não diz, e aí, e agora, foi falado, mas não está escrito. Então agora está escrito, tá? Mas, justamente por ter passado uma situação de saia justa, eu também fiz. Eu fiz uma situação que é o seguinte: com relação à queima de equipamento, tá?
Eu vou achar aqui, onde está escrito, vou ler para vocês aí. No caso dos competidores, para intervalo. O regulamento nosso não é complicado, é muito pequeno, é simples, objetivo. O pessoal que está acostumado a participar de torneio onde eu estou como juiz, por exemplo, pelo menos aonde eu estou apitando os rastros da 101, o pessoal sabe que eu sou muito tranquilo com relação à arena. Eu prefiro é que as pessoas estejam próximo, desde que não atrapalhe, para as pessoas terem mais a impressão do que realmente está acontecendo ali no meio, sabe? Isso tem funcionado muito bem, até para trazer, de certa forma, o aval dos espectadores, do pessoal que está ali, de que eu estou conseguindo avaliar de uma forma mais coesa. Graças a Deus tem dado certo, porque as pessoas conseguem, embora ninguém na arena consiga ouvir exatamente como o juiz está, que é só ele que está ali, mas pelo menos dá uma sensação mais próxima do que a do juiz, né? Porque o cara ficar 2, 3 metros ali, ele realmente não sabe o que está acontecendo ali. Realmente não sabe. Então, assim, eu não tenho, como eu digo, né, costumo falar, eu sou humano, eu posso errar, eu não tenho medo de errar, tá? E quando eu erro, se as pessoas não concordarem, tudo bem, desde que me respeite, pode falar, cara, eu não concordei com o voto, eu aceito. É só não xingar, não partir para o pessoal, essas coisas. E graças a Deus até hoje tem funcionado muito bem assim, né? Não, top. Aí o que acontece? No último evento ali do Nelson ali mesmo, né, que teve a copinha Sim. lá. Eu não participei, não competi, mas estava lá na arena lá acompanhando. Bacana demais. Eu prefiro fazer dessa forma, entendeu? Quem prefira fazer mais vazio e tal. Eu sempre dou a oportunidade, porque tem competidor também que prefere tocar com a arena um pouco mais vazia. Uhum. Então, normalmente, eu vou perguntando e os competidores têm essa liberdade de chegar em mim e falar assim, Jefinho, pô, cara, eu quero que esvazia. E aí, mais uma vez é o que eu falo, é compartilhar a responsabilidade. Porque se fica só o juiz, afasta aí, afasta aí, afasta aí, é só o juiz que pega a carranca de ser chato, né? E quando, na realidade, o juiz às vezes nem é chato, às vezes o raio do competidor é chato, né? E só que ele não quer parecer que ele é chato. Acontece. Entendeu? Também. O que acontece? Com relação à queima, eu vou achar aqui, as músicas, até então, as nossas músicas continuam de livre escolha dos competidores, podendo, inclusive, usar música personalizada da loja, com propaganda e por aí vai, entendeu? Uhum. Representante tem livre acesso à arena, é muito bem-vindo, tá? Aqui, ó. Consultores. Cadê, gente? Estava aqui agora que eu ia ler. Aqui, ó. Consultores ou representantes de fábricas serão sempre bem-vindos em nossa arena, seguindo sempre a orientação de posicionamento dada pelo juiz e expressamente proibidos de intervir no sistema dos clientes durante os rachas. Entendeu? Pode acompanhar. Pode acompanhando, só não pode ir lá auxiliar, Isso mexer. é isso aí. Pode ir lá acompanhar e tal. Quer ajudar o cara a alinhar o som antes, quer dar apoio, feedback da fábrica, consultoria da fábrica, deve. Consultoria em campo faz falta, mas faça antes do evento, ou entre um racha e outro, não durante o racha. Entendeu? Durante o racha é o rachador e o instalador dele, ou o cara que está ali acompanhando ele no processador e por aí vai. Os dois ali podem mexer à vontade, inclusive durante a puxada ali, a tocada, né? Que às vezes a gente começa a tocada, não, dá para me fazer, corre lá, não dá para fazer, show de bola, pode fazer. O que eu vou achar aqui, porque eu imprimi só o antigo eu tinha ele impresso aqui, tá vendo? Mas aí o novo eu ainda não imprimi. Com relação à situação de queima, deixa eu achar aqui.
Eu vou ler boa parte dele aqui, porque isso aí pode ser que durante a leitura aí alguém pergunte alguma coisa. Já tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ó, o Wanderson Lima perguntou aqui, ó, pit stop é permitido? Wanderson, é isso que eu tô achando aqui e vou ler agora, tá? Essa aí, ó, assunto da queima agora. Tá, é sobre a queima, exatamente. E fogo aí, fica atento. Será exatamente isso aí. Olha só. Falhas ou interrupções não propositais. O que é não proposital? Por exemplo, já viu o cara tá com um pendrive dos grandes lá, vibrar, e o negócio cortar, mas voltar. Uhum. Corta, porque corta o sistema todo, e volta, mas volta o sistema todo. Isso. É diferente do amplificador do grave desarmar e permanecer desarmado. Já vi acontecer. Então, o que acontece? Falhas ou interrupções não propositais. A gente sabe quando é de propósito, quando não é. Quando o cara pausa, por aí. A gente sabe. Com tempo inferior a 2 segundos, não serão punidas. Estou lá avaliando, o RK tá rachando ali com o Diniz. Diniz, o polêmico. O RK tá rachando com o Diniz. O sistema do Diniz, pum, voltou. Continuou tocando todo o sistema. Segue o barco. Segue o barco. Se for superior a esses 2 segundos aí, eu tenho o costume de encerrar o ponto na hora. Passou mais que 2 segundos ali, eu já costumo encerrar. Tá? E aí a gente vai chegar na questão que é a do Wanderson, e eu tenho certeza que não é só a dele aí. Em caso de queima de equipamento, a continuação com o sistema danificado fica a critério do competidor. Tá tocando, parou um alto-falante, mas ainda tá tocando outro. Se o cara achar que o sistema dele com um falante a menos tem condição de ganhar o racha e quiser continuar, a opção é dele. Ele pode continuar. Tá tocando, tá puxada de ponto. Porque não tá tudo escrito, né? A situação de querer continuar tá escrito. Mas aí a gente tem que ver as subsituações, vamos dizer assim. Né? O que realmente vai acontecer na prática? Tá rachando lá 2 sistemas, um alto-falante parou. É perceptível isso. Sim. É perceptível. Parou o alto-falante? Eu posso, se cair demais, percebi que caiu demais, eu posso pegar ali na hora e já dar o ponto pro outro cara e perguntar pro cara que queimou, você quer continuar? Entendeu? Ou posso deixar o... Isso até eu queria perguntar agora. No caso, tipo assim, parou um falante, o grave dele não cortou todo, só vai decair ali a intensidade, beleza. Mas continua tocando. Aí, no caso que você falou agora, se cair demais, você já pontua. Já corta o ponto. Se cair um pouco e continuou, vai até o final, né? Eu deixo tocar até o final. Agora, tipo... Mas a grande realidade é assim, dentro de tudo que eu já apitei, com uma ou 2 exceções, toda vez que para um alto-falante, cara, a queda é enorme. A queda é enorme. Logo quando para um, para o outro também. Entendeu? E, tipo, vamos supor, na questão, o sistema ali 4 vias, né? Vamos supor que um médio grave ali que cortou, desarmou o modo do médio, ou realmente queimou os médio grave ali, e continuou ali grave e as vias de alta ali, né? Médio agudo e agudo. Uhum. É pontuado na hora ou segue o baile também? Depende da situação. Eu vou te explicar uma situação que aconteceu na prática. É um buraco enorme, né? Vou te explicar a situação que aconteceu na prática no evento em Pará de Minas, num racha do Mazinho contra a carreta 2 e 4 da Som Legal. O módulo a carreta da Som Legal é um 4 vias. É um 4 vias. E pelo fato de usar o médio de 10 polegadas, a opção dele ele acaba ficando um 2, 2, 2, 2. Tá ligado? 2 grave, 2 médio, 2 fenólico, 2 TI. Beleza? Então, o que acontece? O módulo dele desarmou. O módulo dos fenólicos dele desarmou. O buraco foi enorme na hora. Na hora. Entendeu?
Na hora que deu, passou 1, 2 segundos, é o tempo de ter a certeza de que algo parou ali. Eu encerrei o ponto, dei o ponto pro Mazinho. Entendeu? Entendi. Aí ele ainda perguntou, pô, mas o som continuou tocando. Realmente o som continuou tocando. Mas num sistema que é 4 vias, você partir, e você tá ouvindo ele completo, e ele parar qualquer via, a percepção é muito notória. É É isso na que eu hora. falo. 4 Entendeu? vias, um sistema de 4 vias tocando, qualquer via que parar, meu irmão. É na hora. Nossa, Aí foi é na hora. o que eu falei com o Lucas no dia ainda. Eu falei, cara. Aí ele falou, não, não queimou. Eu falei, não, eu não afirmei que queimou. Eu disse que parou. Eu disse que parou. E aí realmente a gente foi lá, que aí antes ele não tinha desligado ainda, entendeu? Ele ainda não tinha desligado e armado de novo. Aí ele foi lá, realmente parou. O Rodrigo também foi lá, o representante consultor da Triton também foi, não, realmente parou e tal. Aí eles entenderam de boa, e aí, infelizmente, era o ponto que deu a vitória para o Mazinho. De certa forma, foi um alívio para as minhas, porque assim, foi um racha muito pegado, e eu estava ali realmente caçando os detalhes para contar um campeão. E cada dia mais tem acontecido isso, entendeu? Não, a De tendência é decidir no só detalhe, detalhe. entendeu? O Márcio está fazendo um comentário aqui, que tá falando aqui, ó, Jefinho, no último evento aqui aconteceu uma situação muito interessante num racha, na última música. Aí ele fracionou, então eu vou ler aqui na outra aqui, ó. E o vencedor queimou um falante e o oponente perdeu isso em fração de 3 segundos para o final. E o oponente... Mas aí eu não consegui entender. Não Então, consegui... deixa eu. Você, Eu como acho é que da você. região, você deve saber o É, que aconteceu. Me eu descreve acho aí que para mim. sei mais ou menos o que foi que aconteceu. Isso aí a gente tava lá na hora, lá no momento, a gente conversou sobre. O que acontece? Já era a terceira música, né? Esse sistema que Uhum. queimou, que queimou um grave, já tinha feito 2-0, 2 pontos. Aham. E foi logo assim, cara, faltando realmente 3 segundos, né? 3 segundinhos, cortou um grave, né? E o juiz levantou a mão e deu ponto. Foi 3 Aham. segundos. Foi no finalzinho mesmo, entendeu? E aí ele levantou a mão e deu ponto, 3-0, né? Só que aí, tipo assim, aí virou uma confusão lá na hora sobre isso. E aí, como é que faz, né? Eu não vou conseguir tocar o próximo racha, porque não pode pit stop. Não tem que Sim. trocar. Mas não vou poder tocar o próximo racha e tal. O mais certo a se fazer não teve jeito. Ele ganhou de 3-0. Era ele passar para a próxima fase e ele decidir se iria rachar com um falante só ou não. No próximo racha, né? Sim. Então, acho que nada mais certo ter sido dessa forma, né? Foi assim que aconteceu. Aham. Entendeu? Tá, o cara que queimou é o que. Deixa eu entender perfeito a situação para mim não falar balela aqui também. O cara que ganhou de 3-0 é o cara que Então, queimou um alto-falante faltando 3 segundos. isso pro último ponto, pro terceiro ponto. Pro último ponto. Faltando os 3 segundos, a terceira música ali na avaliação do juiz, o cara já estava ganhando o terceiro ponto. Isso Beleza. aí. Eu, sem estar na situação do ao vivo, ali, na hora da situação, eu acredito, tá? Que eu daria a vitória para esse cara que queimou esse um alto-falante também, faltando 3 segundos. E aí, realmente, para um próximo racha, não podendo trocar, fica a critério dele se ele vai continuar ou não com um alto-falante só, não podendo pit stop, tá? Inclusive, essa situação de não poder os pit stop é mais ou menos, ela realmente ela tem trago mais alternância dentre os campeões das Copas. Não só com a gente, mas todo mundo que tem realizado Copa, tem sido difícil aquele ciclo de um campeão sempre. Tem sido cada vez mais difícil. Porque é aquilo que a gente falou, como as coisas estão se definindo nos detalhes, cada cada vez mais, o cara ganha um racha aqui e na próxima etapa ele está aleijado. Então, nessas horas, realmente, estratégia tem feito muita diferença. Eu vou dar um exemplo de uma Copa que aconteceu esse final de semana.
Aliás, não. Esquece esse exemplo aí que não ia funcionar muito bem, não. Até porque tem gente minha envolvida e tem gente de outros lojistas que pula essa parte. Essa daí deixa para lá. Vamos fazer vou falar com relação ao pit stop. Porque o que acontece? Estava falando sobre as queimas de equipamento, sobre a troca, e que eu passei uma situação de saia justa. E, de certa forma, essa regra foi criada mesmo para mim escorregar igual bagre mesmo, para sair e para evitar problema. E eu sei que na hora do evento é diferente da gente estar conversando aqui, calmo, trocando ideia e pensando como pode ser. Não. Na hora do evento o bicho pega, a adrenalina tá a mil, entendeu? A amizade fica em segundo plano. Eu e o Hudson, por exemplo, que é meu cliente, já nos encontramos na racha na Som MG, por exemplo. O Hudson numa carreta, eu na outra carreta, e nós tocar até feder tudo. Rapaz. Entendeu? Aí, deixa eu achar aqui, ó. No caso da queima, não será permitida a substituição de nenhum equipamento durante a competição. Os equipamentos que começarem na competição deverão ser mantidos até o final da mesma, ainda que danificados. Ou seja, o cara queimou um, quer ir para a próxima fase? Ok. Aí eu vou falar uma coisa, aproveitar que a gente está na live, que aí eu vou ter o feedback da galera que é rachador. Eu tenho uma observação para fazer e eu estou conversando com o Rafael e a gente ia tomar algumas opiniões. Eu vou aproveitar que a gente está na live e aí a galera pode, depois que a gente voltar, estiver lá no grupo, mandar opinião, que eu só vou escrever isso. Talvez até escreva antes do Sem Fronteira, antes do próximo Fúria e por aí vai, que é o seguinte, ela diz respeito justamente a essa situação aí que aconteceu nesse evento. O cara ganhou, mas ele queimou um alto-falante. Ele queimou um alto-falante. Existem duas situações que a gente pode ser que a gente coloque aqui, mas depende do feedback dos rachadores. Queimou o alto-falante, ele ganhou o racha, mas ele está fora da competição mesmo, tá? Ou, vamos supor, o cara queimou tudo. Uma das situações o cara ganhou, mas faltando 3 segundos, queimou os 2 alto-falantes dele. Que eu também, talvez, daria vitória para o cara, mesmo ele queimando os 2 alto-falantes. E já aconteceu. É estranho, eu sei que é estranho. Só que o cara ganhou 2 músicas, o cara estava ganhando a 3ª música, faltando 13 segundos, a fumaça subiu, mas estava tocando. Acabou o racha, os alto-falantes travou. Que vocês sabem o que acontece. A gente trabalha com som. A gente sabe que de enfumaçar para ele travar, ele leva um certo tempo. Então acabou o racha, o cara não tinha condição de tocar mais. Os 2 estavam travados. Aliás, não é que ele parou durante o racha. Ele acabou o racha com fumaça, aí acabou o racha, ele abaixou, o alto-falante travou. Ou seja, ele não teria condição de continuar o racha. Aliás, a competição. O racha acabou ali, mas a competição ele não teria condição de continuar. Aí o que acontece? Ou a gente faz com que o cara que perdeu esse racha passe, porque veja bem, ele perdeu, mas ele preservou o equipamento dele. Tipo assim, né? Se o outro sistema queimou, porque ele tava ali, pauleiro ali também. Passou do limite. Ou seja, ele ganhou porque ele passou do limite. Ele passou, A ideia é fazer com que as pessoas vençam sem passar do limite. Ou no limite do limite, entende? Então assim, o cara ganhou o racha, mas torrou tudo. O oponente passa para a próxima fase. Perdeu aquele racha? Perdeu. Mas ele está com o sistema para continuar na competição. Então dará vaga para ele. Essa é uma opção. Isso não está certo e aí eu vou depender do feedback da galera. Entendeu? E a outra situação é que assim, eu sei que eu tenho ideias muito loucas. Eu sei disso. Mas muitas vezes, na loucura, sai coisa interessante. A outra situação seria a seguinte, veja bem, vou pegar esse racha que aconteceu, que você e o Márcio comentou aí, certo? Vamos supor
que fosse você e o Márcio nessa condição, ok? Vamos supor que fosse você e o Márcio nessa condição. E eu vou falar de competidores do Espírito Santo de uma forma geral, para ficar mais tranquilo. Na outra chave está correndo ali Frangão e É Demais, ok? O Márcio perdeu para você nessa situação, mas no final do racha você queimou um alto-falante, tá? Se o Márcio, que foi o seu oponente nesse racha, perdeu para você, que os dois alto-falantes dele já tá usado em igual condições nesse torneio, te ceder um alto-falante dele, você poder continuar no torneio. Entendeu? Entendi. É uma situação. É o que eu tô falando. É uma loucura, que eu tenho essa ideia louca. Mas se eu pegar o feedback da galera e isso, de certa forma, trazer união para as pessoas, fazer com que realmente a concorrência fique na hora do racha e depois que as pessoas até se unam para tocar adiante, pode ser uma ideia interessante. Entende? É. E aqui, a questão também, igual você falou, seria, né, que seria justo o sistema que, por exemplo, queimou no final ali, lógico, sair fora e entrar o que fez ele queimar, né, o que fez ele queimar, continuar na competição. Eu acho também que seria interessante isso acontecer num caso de um racha de 3-2, né? Por exemplo. Porque, tipo, aí realmente o sistema ali passou do limite, né? Porque foi um racha pau Sim. a pau. 3-0 realmente. Um 3-0 aconteceu aqui, não tinha. 3-0, realmente o outro som estava aquém do. Às vezes o outro acelerou tanto para dar 3-0 que nem precisava acelerar tanto. Mas aí realmente, aí nessa situação, aí eu concordo, é igual eu tô falando. Galera, que fique claro que essas suposições não estão no regulamento e não estão previstas. São situações que a gente está trocando, aproveitando a troca de ideia, que pode ser coisas que a gente vai que coloque. Ou não. A gente está trocando ideia. Entendeu? Isso aí. Então, o que acontece? Realmente, essa situação aí que você falou é interessante. Porque se o cara passou 3-0, o cara ganhou a primeira música. A segunda ele fez 2-0. Ele realmente está com um sistema bem superior. Às vezes, sabendo que ele não pode trocar de equipamento, na terceira música ele deu uma aliviada de mão. É estratégia aliviar a mão. Cara, eu já ganhei 2. Meu sistema tá sobrando para quê? Que eu vou tocar igual eu toquei as outras duas. Eu vou tocar 1 ou 2 volumes atrás para ver se eu ainda ganho esse ponto. Igual eu trabalho assim de acordo também, né? O volume do oponente eu vou levar no sistema. Né? Se não precisa, eu não vou passar do limite ali à toa, né? Igual também essa questão até desse racha que a gente está comentando aí, que foi 3-0 aqui. Parece, eu não sei, parece que o falante lá que parou foi a cordoalha, só que arrebentou também, né? Assim, então, o que acontece? Que fique claro que são ideias. Por exemplo, vamos supor aí que é a cordoalha. Porque tem um detalhe que eu vou ler aqui, que é o que eu falei, que é para servir para que eu seja, para me ficar liso mesmo, como bagre, e fugir de problema. E eu vou ler essa observação aqui e a gente volta a falar disso aí. Ó, o pessoal sabe que para a gente impor a condição de proibir o pit stop, foi desenvolvido os lacres, certo? Em Pará de Minas, os lacres estavam prontos. E eu falhei em deixar os lacres para trás. Na hora de arrumar a carreta, essas coisas e tal, os lacres estavam tinha um chego da gráfica, estava no quebra-sol do meu carro, e eu fui com a caminhonete para Pará de Minas. Eu esqueci de pegar os lacres e pôr na caminhonete. Oi, filha. Quer colo? Ó, a gente vai ter uma participação especial aqui, tá? Então, o que acontece? Eu esqueci os lacres, cara. E é o que eu falei, o ser humano falha. E chegou lá, aconteceu
desceu do Mazin, queimou, trocou, não trocou, eu fiquei numa situação de saia justa. Então, eu me dei o direito de escrever no regulamento que em torneios em que os lacres de segurança não estiverem disponíveis, essa regra se torna automaticamente sem valor. Então não pode esquecer, não. Se o Jefinho esquecer o lacre em casa, irmão, vai ter pit stop se o cara tiver alto-falante. Caraca, então pode esquecer. Entendeu? Oi. Mas eu não vou esquecer, tá, gente? Eu vou me esforçar muito. E vou me esforçar tanto que vai criar o hábito de ter o lacre, e aí a galera vai parar de levar os reservas. Eu vou ter que levar a reserva e contar com a sorte. Entendeu? Mas a grande realidade é assim, ó. Se eu esquecer os adesivos e o cara queimar e trocar, gente, não peguem de porrada, gente. Vocês só xingam eu só e tá bom. Entendeu? Então, vocês só me xingam, não queiram me bater, me pegar na porrada, e por aí vai, entendeu? A vida que segue, é uma coisa que aconteceu. E, poxa, a competição acontece, a gente é humano, a gente erra. Esqueci o lacre, cara. Mas é óbvio que essa não é a ideia não é ficar esquecendo o lacre, entendeu? Mas é realmente porque eu ouvi e li coisas nesse evento que eu fiquei muito chateado, mano. Entendeu? Agora passou, mas a gente absorve muita carga dessas coisas. E eu fiquei moado, entendeu? Aí eu falei assim, entendeu? E por mais que eu troque muita ideia com o pessoal, tente explicar e tal, eu sei que é aquilo que a gente estava falando aqui agora há pouco. Na hora da competição, mano, realmente a gente extravasa, a gente passa dos limites, às vezes a gente fala coisas que aí depois a gente se arrepende. Com certeza. Se falou, tá falado, mano. Entendeu? A palavra da gente é igual a flecha, mano. Uma vez atirada, ela tá atirada. Às vezes a pessoa percebe que falou mais do que devia, pede desculpa, mas tem coisa que machuca, que chateia mesmo. Entendeu? Acontece a pessoa voltar atrás também, né? Sim, claro. O que falou, mas mesmo assim, né? O que já falou, Sim. tá falado, não tem. Só um minutinho, mano. Stefania. Vai, mamãe. Então, o que acontece? Isso aí, que fique claro, tá, galera? Eu escrevi só para lembrar a galera, numa hora de humor exaltado, numa situação, mas a grande realidade é que eu não vou sair de casa com vontade de errar no meu trabalho. Essa é a realidade. Entendeu? É porque seria a primeira etapa com o selo. A gente ainda não tinha colocado o selo no checklist. Depois, até de curiosidade, eu vou tirar uma foto do nosso checklist e vou postar no Stories. Cara, a gente tem uma página de frente e verso para ticar as coisas antes do evento, sabe? Para não esquecer nada. E realmente, como era uma novidade o negócio, ele ainda não estava no checklist. Mas hoje os selos já estão no checklist. Então, isso aqui foi mais um jeito de eu descontrair, de eu desabafar com a galera, que aconteceu, que realmente eu errei, e que, pelo fato de eu ter errado, ela só fala, cara, você vacilou, pô, você errou, mas não outras coisas que eu ouvi, do tipo, juiz ladrão, essas paradas assim, que você sabe como é que funciona. Imagina, você tá doido. Tá ligado? Então é só isso mesmo. Aí, deixa eu ver aqui que a galera mandou um monte de pergunta aqui. Vamos ver aqui agora as perguntas aqui. Vamos abrir aqui. Jeff, como você avalia um nível de SPL em todas as vias e tempos desse SPL durante esse 1 minuto? É uma pergunta difícil, vou voltar nela aí. Aí, o Hudson tinha perguntado sobre o lacre, fala quando esquece o lacre, é exatamente o que eu tinha falado agora. O Márcio, e pode acontecer de haver um conchavo da marca entre os dois competidores. Exatamente, é o que o Márcio falou. A ideia é legal, mas caso os falantes sejam de marcas diferentes. É sobre o... Mas aí é sobre o... igual, né? Sobre... Mas, cara, mas aí tá fazendo comentário sobre aquele lance do oponente falar, não, você venceu aqui, toma aí, segue adiante e tal. Cara, eu sei que é diferente. A gente sabe que é diferente. Mas, por incrível
incrível, e eu vou falar 2 modelos de alto-falante aqui sem problema nenhum. Outro dia eu testei. Eu testei na prática. É diferente, não é a mesma coisa, por exemplo, que 2 AKs tocando. Mas se eu arrancar um AK e eu colocar um 7.2 e tocar com eles diferentes, pelo menos dentro do que a gente tem tocado, mais ou menos nas Copas, é melhor do que tocar só com AK. É melhor tocar. Eles têm características parecidas e o range que eles trabalham com os EQs que a gente tem feito é bem melhor, ainda que eles sejam diferentes, tocar com 2 diferentes do que tocar só com um. Que não acontece com outras situações, quando os alto-falantes são de tipos diferentes, por aí vai. Sabe que a indústria hoje, alguns modelos de alto-falantes são focados nisso. Tanto que a gente sabe que, cara, quando a galera brinca nos grupos, fulano pulou o muro. O cara troca o alto-falante, mas não troca a caixa, mano. Na maioria das vezes. Né? Porque se você pegar um falante que é concorrente do outro, ele tem que ter mais ou menos os mesmos parâmetros para poder ele ser um concorrente, né? Exatamente. Mudar muito, ele fugir muito um do outro, não vai ter como, né? Então é mais ou menos essa base. Mas eu acho Mas é que só ideias doidas, boa. tá, gente? Senão já o povo vai estar nos grupos aí. O Jefinho é a nova Dilma do som. Não sou a Dilma, não. Mas eu acho assim, que dá uma diferença boa do AK pro Hammer, cara. Dá diferença, claro que dá. Dá diferença. Se fosse um SDS comparado com um USB, aí eu até concordaria, que fica bem mais próximo, né? Que até a construção de cone ali é o mesmo e tal, ali é bem parecido, né? Uhum. A questão do motor também, mas sei lá, né? Eu nunca vi esse teste. Sim. Mas é só ideia de doido, tá? Calma aí, gente. Mas às vezes nesses devaneios aí saem outras ideias legais. Porque é uma situação que realmente ela pode acontecer, tanto que aconteceu aí, e realmente a mente da gente buga. E agora? Porque você analisa comigo. Vou desenhar. Vamos pensar assim, ó, simular é bom por causa disso. Rachou eu e você nessa situação que aconteceu e você ganhou. Mas você tá com o seu sistema manco, aleijado, ok? Aí, ali do lado rachou o laranja e o Ed mais, beleza? O laranja ganhou do Ed mais de 3-0, tá com o sistema íntegro. Tá com o sistema íntegro. E na próxima situação, o resultado do laranja com Ed mais racharia com o resultado meu e seu e você ganhou. Então, ou seja, você pegaria o laranja ali à frente. O próximo racha que você, baqueado, aleijado ou não, racharia seria com o laranja. O laranja está sendo beneficiado pelo seu erro num racha anterior. Se a gente analisar isso por um outro prisma. Ou seja, o laranja acabou de sair do racha com o Ed mais e já foi beneficiado automaticamente, já avançou uma fase por causa do seu racha comigo. Sim. E o que foi até que aconteceu aqui na Copa, né? Nesse exemplo que a gente deu aí, do queimado ali no terceiro ponto, o próximo oponente que esse sistema iria pegar era o meu. Entendeu? Então, assim, como ele... Ou seja, o cara te beneficiou. Sim, o cara te beneficiou. Ele perdeu automaticamente que ele queimou. Você foi para a próxima fase com um racha menos. Isso. Você foi para a próxima fase com um racha menos. Aí, no caso, a gente ia disputar uma semifinal, né? Então, eu já fui direto para a final. Entendeu? Bom. Deixa eu ver aqui. O colega que perguntou aqui, tinha perguntado como que eu avalio, né, o nível de SPL em todas as vias e durante esse 1 minuto. Isso é uma pergunta que todo mundo faz, né? E agora que eu vi aqui o perfil, Iris Lavínia 2022, agora eu já sei quem é. É o Igor, meu amigo lá de Campos dos Goitacazes. Para quem não conhece, é o Igor Boneco Som. Né? Deixa eu colocar as 2 perguntas dele aqui, que depois...
o Rank Capixaba tá falando aí, ó, essa vida de juiz não é para qualquer um, não. Cara, realmente é muita responsabilidade. Eu, sinceramente, talvez seja a pessoa mais interessada em colocar, de fato, o juiz eletrônico na rua, tá? Na rua não, em campo, né? Porque na rua dá a impressão que vai demitir, né? É em campo, tá? Todo mundo que me conhece sabe, eu vou acender um cigarro, tá? Hoje não vai dar para fazer essa live sem fumar. Todo mundo que me conhece sabe que eu não sou juiz, eu estou juiz. Eu gosto do racha, mas eu não gosto de ser juiz. Eu acho que é uma loucura isso que a gente faz. Acho que é uma loucura, mas na vida tem loucuras boas, né? Eu acho que essa é uma das loucuras boas. Mas eu, sinceramente, não gosto de estar na posição de juiz. Eu estou juiz, não sou. Estou juiz. Mas eu vou falar para o Igor uma coisa que o RK, a primeira vez que o RK foi num evento que eu fui juiz, na semana do evento antes, o RK até me ligou, né? A gente trocou uma ideia, né? E eu acho que é o que o juiz lá da competição que vai tocar, e perguntar o que ele avalia e tal. Hoje eu consigo entender a preocupação das pessoas nisso. Mas eu faço da seguinte forma. Eu também fraciono em tempos de 20 segundos e tento não dar preferência para o grave gordo, o grave magro, o grave de ataque, o grave de peso, como os termos da galera. Mas, enfim, a galera sabe muito bem o que a gente quer dizer com grave de peso, com grave de ataque, né? Eu procuro não ter preferência por um tipo de grave, tá? Então, eu procuro analisar o ataque do sistema A com o ataque do sistema B. O sub, erroneamente falando, que não é sub, né? É o grave mais baixo, né? Não chega a ser propriamente dito um subgrave. É o grave cheio, grave pesado, e por aí vai. Ou, como a galera falou, o juiz quer sub. Então vamos falar sub. Que se ferre. É sub. Então o que acontece? Peso, né? Não tem sub, chama de peso. Isso, peso. Então eu procuro comparar o ataque do A com o ataque do B, o peso do A com o peso do B, e as altas, sinceramente, eu normalmente deixo para pensar nas altas como um dos critérios de desempate. Entendeu? Vou saber. Sinceramente, costumo deixar assim como um critério de desempate. Resumindo, cara, tem que ter voz forte? É claro que tem. Claro que tem. Não é porque o cara tem um grave da pega, tanto de ataque quanto de peso, que ele pode descuidar da voz. Se a discrepância do conjunto for muito grande, ele vai se ferrar nessa, né? Mas também não pode sobrar, porque também está sendo discrepante no conjunto, né? Então, assim, eu costumo pensar em conjunto e avaliar de forma igual o ataque do A e o ataque do B, o peso do A e o peso do B. Porque aí fica mais fácil para eu me referenciar. Tipo assim, aí é subjetivo mesmo, tá, gente? E aí não adianta eu querer explicar para vocês o grau disso, que aí realmente é ali na hora, na condição que eu me pego pensando dessa forma, mas é como eu penso na hora que eu estou avaliando. Porque, tipo assim, Jefinho, aí você fala, você vê ali a questão do ataque e a questão do peso, né? Por exemplo, tem a galera, igual, usa muito aquelas músicas que eles colocam bastante ataque, né? Aquela lapada ali. Sim. Né? E acaba que com essas músicas, automaticamente você perde bastante abaixo ali. Você já perde automático já o peso, né? Então, o oponente tá ali, tá com muito ataque, e o outro tá com ataque, vamos dizer que o normal das músicas de racha aí, e a baixa pesada, né? Aí como é que fica a situação? Aí vem o que eu ia explicar. E tem até um Rios aí que o Lacerda fez numa live, ele me perguntou justamente isso e eu falei para ele.
Eu penso da seguinte forma. Como está o ataque do A e o ataque do B? O ataque do A está mais forte. Aí vem a parte que eu falo que, infelizmente, juiz racha com juiz humano, a gente está sujeito à subjetividade de quem está ali no meio. Entendeu? Ao que eu, por exemplo, quem vai se propor a participar de um racha onde eu sou juiz, a partir do momento que o cara entrou na arena, ele está sujeito ao que passa dentro da minha cabeça. Felizmente ou infelizmente, não sei. Mas o que acontece é o seguinte, aí eu vou avaliar do meu jeito qual ataque que está mais forte, o do RK ou do laranja. Vamos supor que o do RK, o ataque está mais forte, tá? Aí vamos pensar no grave, no peso. Qual grave está mais forte? O ataque qual está mais forte mesmo que eu falei? Do laranja, né? Do laranja. Vamos pensar no peso. Qual peso está mais forte? Do RK ou do laranja? Do laranja. É ponto pro laranja, sem dúvida. Esse é o ponto fácil. Beleza? Não, calma aí. O ataque dele tá mais forte que o meu. Mas aí isso. E o peso, não, e o peso dele também está mais forte que o seu. Esse é o ponto fácil. Aí é ok? fácil, sim. Esse é o ponto. A voz dele está um pouco mais fraca que a sua, mas está condizente com o sistema dele. Está com equilíbrio. É ponto dele, é fato. Ainda que a sua voz esteja mais forte. Entende? Sim, sim. Esse aí é o ponto fácil. Ponto difícil. Olha o ponto difícil aqui, para avaliar. O ataque do Márcio, do laranja, está mais forte que do RK. Quão mais forte? Um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais forte. O peso do RK está mais forte que o do Márcio. O quão mais forte o peso do RK está? Um pouquinho. A gente tem um empate na região de grave. Aí vem a situação que eu falei para você. Eu vou pensar nas altas. Vou pensar nas altas. Tá mais forte, não tá mastigando, não tá... Eu tô entendendo, tá muito forte e eu tô entendendo a música que ele tá tocando. Porque tem sistema que é muito forte, mas passa do ponto de a gente só sentir aquela pressão das altas, e quem mexe com o som sabe do que eu tô falando. Sim, fica tão estridente, né, que a gente consegue entender. Se eu não tivesse escrito o nome da música que o cara tá tocando ali, eu não saberia qual música que é, entendeu? Isso aí não é ter uma voz forte. Isso aí tem passou do ponto. Essa é a realidade. Né? Mas a voz do cara tá mais forte e eu tô conseguindo entender exatamente o que ela tá falando. O ponto é do cara que tá com a voz mais forte e eu tô entendendo o que ela tá falando. Entendeu? Então, tem ali o ataque do Márcio um pouco mais fraco que o ataque do RK, o peso do Márcio um pouco mais forte que o peso do RK, a gente tem ali um empate nas vias de baixa. Certo? Aí eu penso na alta, tá? Então, para desempatar. Como você leva as altas em questão de desempate? No caso, você, no meio da arbitragem, você não chega a baixar, né? Então, né? Não, eu não abaixo por outro motivo. Eu não abaixo por outro motivo, né? Nem é por causa disso, tá? Nem é por causa disso. Mas é porque ainda tem a situação ainda, lá, pensando em grave, para me ajudar a definir um ponto, que é o seguinte. A gente está falando de uma diferença pequena do ataque do Márcio para o RK, né? E uma diferença pequena, invertida a situação no peso, né? Mas vamos supor assim, aí mentalmente, aí é realmente eu ali pensando, vamos supor que o ataque do Márcio seja um pouco mais forte que o ataque do RK. Um pouco mais forte que o ataque do RK. Só que o peso do RK é muito mais forte que o peso do Márcio. Também é um ponto relativamente fácil, entende? Ainda que nas vias de baixa um ganhe em alguma coisa, a diferença na baixa é muito maior, aí eu penso
naquela situação que eu falei, de conjunto, como tá a voz desse cara? Tá condizente com o conjunto? Tá nítido? Beleza. O ponto é dele. Entendeu? Ou o peso tá igual, tá parecido, mas o ataque, a diferença é grande, a mesma situação. Eu vou pensar na voz, se ela equilibra com o conjunto, se equilibrar o ponto do cara. E aí não adianta eu tentar falar como que eu quantifico, porque aí é sensação mesmo. Não tem jeito. Aí, É o que eu sinto ali na hora. Entendeu? realmente. Eu acho que eu consegui explicar para o Igor ali. E sempre faço essa situação fracionando em 20 segundos. Aí realmente as músicas ajudam muito na hora de criar o ponto, na hora que o cara escolhe a música que vai combater a música do outro. Porque tem música que só a introdução ali ele já alivia o juiz de criar um primeiro ponto. Entendeu? Perde os primeiros 20 segundos ali só. Exatamente. Entendeu? E aí fica aqui uma coisa, mano, que eu fico me perguntando aqui. Todo mundo sabe as 5 músicas que a galera toca, né? Todo mundo sabe as músicas que tem as introduções grandes também, né? O que acontece? Por que a galera solta a música lá no começo? Por que ninguém não começou ainda a soltar a música um pouco mais pra frente, para não deixar aquela lá, que, entendeu? Será que é para poupar o sistema? Será que é para poupar o sistema? Porque o sistema realmente não vai tocar 1 minuto na baga, entendeu? Ou será que ainda realmente não se deu conta que fica ali... Tem música que são quase 20 segundos sem tocar 2 graves, mano. Isso aí, tipo assim, no início, quando eu comecei a rachar, eu peguei essa ideia aí, né, de deixar tocar aquela parte do início ali, que não vem grave nenhum, pausava, meu irmão, tá pronto, solta, já dava o play já com o pau quebrando, entendeu? E eu fazia muito isso. Só que hoje em dia você já tem, né, acesso mais fácil às músicas já cortadinhas, já editadinhas já. E aí é batata, né? Você já começa pau quebrando. Entendeu? Então, mas tem uma galera que não toca de música editada, não toca de música cortada e faz isso que eu tô falando. Que assim, eu vou falar por mim. Né? Eu não vou falar por outros juízes. Porque é igual eu tô falando. Eu não sei porque que a galera ainda não fez isso. Porque garganta hoje tá ruim. Porque que rola? Se o cara fizer isso num racha que eu estiver apitando, eu vou interpretar isso como estratégia. Eu não vou punir o cara. Às vezes, eu estou falando, aproveitando e falando isso aqui, porque às vezes as pessoas não fazem por medo da reação do juiz. Aí eu estou falando eu como juiz. Eu enxergaria isso como uma estratégia e eu deixo seguir o barco. É a música que o cara falou, o ponto dela que ele vai soltar, o azar é dele. Desde que ela toque tempo suficiente para terminar o ponto, né? Porque também se ela acabar no meio do ponto, aí complicado. Aí realmente o cara vai perder porque acabou a música. E não chegou no final do ponto, né? Essa é a realidade. Cara, aqui já foi. Você pode ver as perguntas aí também para me ajudar. Rapaz, as perguntas que manda fixado aí não aparecem para mim, não. Só. Não, essa daqui é fácil demais, Presley. A pergunta do Presley aqui, ó. Vamos colocar ela aí, ó. Jefinho, em uma situação que o oponente está com a voz e agudo mais forte, ataque mais forte, porém o outro oponente está apenas com o, provavelmente, peso, né? Apenas com o peso mais forte. O que leva? Não, mano, aí eu já até respondi essa. Essa é a realidade. Essa daí... Tem uma também aqui do Vinícius aqui, que você já até respondeu já no caso, né? Mas vamos falar aqui. Voz alta, distorcida contra uma voz pouco mais baixa, mas com nitidez. Né? Mano, já até falou essa aí é batata. Isso aí, o cara que foi campeão da penúltima, o menino lá de... Como que é o nome da cidade do menino? Eu acho que é Nova Serrana.
Mas o racha, a Copa que eu apitei foi em Pará de Minas, pura e sobre rodas. É a penúltima que eu apitei. O menino que ganhou a Copa já saiu de 3-0 numa Copa que eu estava apitando, em que o som dele era mais alto que o. Eu acho que foi até contra o Darlan, quando o Darlan ainda tinha um som no palio, salvo engano. E o menino tinha uma carreta. O menino tem uma carreta. Chama Marcos Douglas, eu acho o nome do menino. Marquinhos. MD Sound. Ele perdeu de 3-0 uma Copa que eu estava pitando, com o som dele chegando mais alto lá no meio. Todas as vias chegavam mais alto. Mais alto. Mas não tinha definição nenhuma. Não tinha definição. Entendeu? Não consegui. Eu só sabia as músicas que ele estava tocando. Que você conhece. Porque eu conheço, porque o cara fala e a gente escreve a música ali no começo. E eu falei isso com ele na época, ele entendeu e tal, correu atrás, foi lá e tal, e foi campeão numa Copa agora, atualmente, que inclusive com a voz dele, a voz, quem tem acompanhado as Copas lá pra cima sabe que a voz dele tá o aço. Igual a voz do Xandinho também, teve uma época que a voz do Xandinho, Bonde S2, galera sabe aí, a voz da Paraty era o aço, extremamente forte. Falar de voz aí, de média aí. E nítido. Uma voz que eu vi, velho, que não teve base, não. Eu perdi pra ele lá, que não tinha nem como. Aquele gordinho sound também, velho. Gordinho. Você é maluco. Gordinho. Já perdi pra ele também, só que não foi só na voz, no dia que a gente perdeu. Aliás, não foi eu, foi o Hudson. Mas quando o Hudson é meu cliente... Faltou voz demais. Assim, o Gordinho a gente perdeu foi em tudo. No grave, de ataque, no peso, na voz. Mas a voz dele aquele dia tava absurdo. Aí eu consegui lá até brincar com ele na questão de grave na parte da baixa ali. Eu conversei depois com o Flávio ali, né, para me saber mais ou menos o que aconteceu, o que rolou. Né? Ele falou, não, que realmente na parte da baixa, não, seu sistema tava top, mas a alta, eu vi que não tinha como pegar, eu vi, tinha noção daquele tempo. Falei, velho, não tem como pegar não, a voz desse cara tá muito sinistro. Você é louco. Sim. Olha só, o Valdeci perguntou ali se já rolou empate no round quando tem dois sistemas muito equilibrados. Valdeci, aqui ó, Valdeci Júnior perturba som. Já teve empate no round? Como procede? Em dois sistemas muito bem equilibrados. Valdeci, eu não tenho medo dos meus votos, tá? E a galera que tá acostumada aí nos rachas que eu apito, pessoal que observa, com certeza já percebeu que tem ponto que eu passo de 1 minuto, às vezes por ainda tá um pouco indeciso, tem puxada minha que vai a 1,10, 1,12, às vezes 1,5, e eu já dei empate, sim, porque eu não, com 1 minuto, 1 minuto e 10, eu não tinha conseguido formular assim uma decisão ali. Tá? Eu já dei empate, a galera que conhece sabe que quando eu dou empate, eu normalmente faço isso aqui. Né? Eu levanto as duas mãos cruzadas, assim. Quando eu dou, é raro acontecer, mas acontece. Quando a gente começou, os dois pontuavam. Tá? Aliás, não. Quando a gente começou, os dois mantinham o placar, como estava. Só que agora, a grande realidade, quando eu dou empate, os dois pontuam. Por quê? Porque eu posso estar dando empate naquele ponto, mas pode estar, por exemplo, com um placar de 2-0. Uhum. Então, passaria um placar de 3-1, dando assim a vitória para quem fechou 3 pontos. Entendeu? Acabaria ali. Porque quando a gente não pontuava ninguém, a gente acabava forçando as pessoas a tocar mais uma música. Entende? Podia chegar a situação da pessoa ter que tocar mais do que 5 músicas. Essa é a realidade, quando ninguém pontuava. Quando eu dava empate e não pontuava. Exemplo, tá 2-2. A 5ª música tocada, eu dou empate. Aí realmente tem que tocar uma 6ª música, porque os dois fariam 3, entendeu? Mas se tá numa situação ali de 3-2, de 2-1, por exemplo,
e eu dou empate, o cara já fecha o ponto, já fecha o racha ali. Tá 2-0, eu já descrevi também, vai ficar 3-1, entendeu? Dessa forma a gente não força as pessoas a tocar uma sexta música, entendeu? Correto. Salvo quando é 2-2, que aconteceu lá em Bom Jesus, lembra? Eu acho que foi no racha do Laranja, eles tiveram que tocar 6 músicas. Cara, eu não vi esse racha, disse que foi pegado. Eu salvo engano, tá? Mas eu sei que teve empate lá e não sei se foi essa situação de estar 2-2 e ter o empate e as pessoas ter que tocar uma sexta música. Não lembro se foi isso. Ou se acabou um sistema parando, eu não lembro exatamente como pelo foi, que mas eu sei que teve que isso eu aí. lembro, eu acho que cortou a voz do Márcio, assim. Isso. Acho que no caso, na última música, então, no desempate, ele cortou a voz dele. Oh, não, mas ficou estranho. O Felipe fez uma pergunta aqui, mas ficou estranho. Você se sente mais confortável com o apito na mão ou com o controle? Qual balança mais Lá coração? ele, né? Lá ele 10 vezes ao quadrado. Enfim, eu entendi a pergunta. Se eu me sinto mais confortável na situação de juiz ou na situação de competidor ou de rachador. Eu me sinto mais confortável na condição de competidor do RTA e mais à vontade na condição de rachador, embora pouquíssimas vezes eu entrei na arena rachando com o controle. Normalmente eu entro acompanhando alguém. Muito mais do que na situação de juiz. Muito mais. Essa é fácil de responder. Entendeu? Teve uma pergunta do Di Maria aí, mas acho que ele também falou sobre também. A questão, conta tudo, né? Médio, corneta, TI, ele falou. No conjunto, né? O Presley falou ali, com relação àquela situação do cara emprestar o alto-falante, caso a gente pense nisso, difícil alguém querer ajudar o outro. Então, por isso que eu pensei na hora, velho. Essa é a ideia, cara. Essa é mudar um pouco esse perfil, entendeu? Realmente. Mudar um pouco, cara. Trazer aí boas práticas. É legal, cara. Porque, veja bem, a situação que aconteceu, o RK já descreveu ali, ó. O RK descreveu. O cara que queimou ia pegar o RK. O RK foi beneficiado por causa do outro. Vamos supor que o outro racha lá que aconteceu é 2 caras que é contra o RK. Vem juntar, não toma que o alto-falante vai lá e tenta bater nele, velho. Prefiro que você ganhe do que o RK. Uai. Pô, mas é assim mesmo. Competição é desse jeito. Entendeu? Tu está com aqui, isso que eu já respondi. Cara, eu acho que deu para responder muita coisa. O pessoal não mandou muita pergunta aqui na caixa. Mas, enfim, a gente, se der empate no 3-3, rolaria um par ou ímpar para o competidor escolher uma música que ele queira tocar. Quem perguntou aqui foi o Gileander Quaresma. Então, Gileander, o que acontece? Acabou que eu ia fazer isso, eu ia ler o regulamento como um todo para a galera. Pode ser que até antes da gente se despedir aí, pode ser que eu faça. Mas o que acontece? A galera já sabe que são 5 músicas aí que rodam, né? Galera dos rachos, das copas, sabe como é que funciona. Não pode repetir a música e não pode tocar os 2 sistemas a mesma música, salvo na condição de empate. Então, nessa condição que você descreveu aí, Giliardi, vamos supor, 2-2, deu empate, foi 3-3, ainda está empatado. A galera que está acostumado a rachar onde eu estou julgando, já sabe. Eu anoto música até o 2-2. Eu anoto as músicas até o 2-2. De 2-2 para adiante, eu nem pergunto a música que o cara vai tocar. Eu só pergunto, tá pronto? Tá pronto. Porque eles podem tocar qualquer música, a mesma música, repetir música e por aí vai. Então eu já nem pergunto, que é justamente para me trazer facilidade de avaliar. Entendeu? Porque quando a gente anota a música, a gente sabe quem está tocando o quê. Então, quando a gente não tem essa informação, que a nossa audição ali no meio impõe para a gente quem está mais forte, qual a música está mais forte, é até mais fácil para avaliar. Você ouvir sem saber o que os caras vão tocar,
dá mais tranquilidade para gerar o ponto. Então eu nem pergunto. Eu normalmente nem pergunto. Eu deixo tocar e o que o meu ouvido mandar eu dar o ponto, eu dou o ponto. Entendeu? Por incrível que pareça, testem isso. Testem isso, vocês vão saber que realmente é mais fácil assim do que sabendo. Eu concordo, porque você sabendo a música vai tocar, você está esperando aquela hora daquele grave, você espera aquela hora que vem aquele médio forte, você já está esperando, você já sabe o que vai vir ali. Eu, né? eu prefiro apitar sem saber a questão do empate, por isso que eu faço assim. Eu nem pergunto. Eu só falo, tá pronto, tá pronto. Ou então acabou ali a puxada que deu 2-2. Eu falo, galera, ó, 1 minuto para tocar. Não precisa me falar a música. Os meninos sabem. Quem tá acostumado comigo aí sabe como é que eu faço. Não, nem precisa me falar. Só escolhe e me fala que tá pronto. Entendeu? Eu acho que deu para responder aí. Eu acho que deu para ele entender aí. Em relação à música, não. Olha só, o Rank Capixaba. O Rank Capixaba é o Homero ou é o outro menino? Homero. É o Homero, grande Homero. Olha só, em relação à música, não ficaria mais fácil avaliar sistema diferente com músicas iguais? Cara, realmente, quando os sistemas são muito diferentes com a música igual, tem uma certa facilidade, sim, para avaliar. É mais fácil mesmo. Mas eu não posso impor que o cara toque determinada música, porque às vezes a música que o outro não concorda, por exemplo, entendeu? Tá empatado. O cara normalmente o cara escolhe uma das duas músicas que ele fez ponto. Normalmente. Porque assim, se ele fez o ponto, ele entende que aquela música virou bem no sistema. Então assim, às vezes eu não posso escolher uma música para o cara tocar, falar, toca isso aqui. Porque, de certa forma, eu estaria interferindo no que o sistema do cara rende. Entendeu? Então, essa é uma responsabilidade do cara. É mais fácil para mim avaliar? Com certeza é. É top. A pergunta é super válida por isso. Para mim, avaliar é muito mais fácil. Mas eu não posso, eu penso dessa forma. Eu creio que eu não possa impor que o cara toque determinada música igual a do outro, porque às vezes o cara pode falar, essa música no sistema dele toca melhor do que no meu. Entendeu? Realmente. Não tem como intervir, não. Então é isso. Galera, a ideia dessa live não era ser cumprida, tá? Acabou sendo, né? Cara, são 8 horas da noite já, 8h14. Rapaz, aqui, e faltou só, você falou também, tipo assim, né? Eu acho que tem bastante pessoa aí que não vai estar por dentro aí da questão da quantidade de equipamento, né? Perfeito. Porque já tá Vamos lá. Com um tipo de regra e aí já é um pouco diferente. Sim. Cara, primeiro eu vou dizer que é muito fácil, tá? É muito, muito fácil saber o que é diferente. A única diferença está com relação a médio de 8. Só que hoje eu incluí mais uma diferença, tá? Então eu vou ler como é que ficou aqui e a galera vai entender aí. A diferença principal e só tem diferença na trio ou bob, tá? E na 2 e 4. Ok? Então, qual é a primeira diferença com relação às outras pessoas que fazem as copinhas? A primeira diferença. A primeira diferença é que o nosso sistema fala em 2 graves. Não obrigatoriamente 2 de 15. Entendeu? Se aparecer para fazer inscrição um cara com um 2 e 4 raiz, mas que em vez de 15 seja 18, ele pode tocar. Sim. Ou ainda, que no lugar de 15 seja 2 de 12, ele pode tocar. Então, o nosso regulamento fala assim, 2 graves, livre de diâmetro. Que é justamente pensando na dificuldade que eu comentei aqui no começo, que a gente faz evento no interior, e às vezes chega lá,
é muito variado os sistemas que tem naquela região. E se você ficar amarrado demais, você não consegue completar 8 carros. Isso aí acontece aqui no Espírito Santo, né? Onde eu acho que Entendeu? é a região mais eclética, né? Aí Isso. Aí o pessoal aí usa muito 18, usa muito 18 invertido. daí usa Exatamente. muito isso. Exatamente. Então, assim, ó, a primeira diferença é essa, tá? Então, um grave, quando a gente fala assim, 2 graves, a gente não fala 2 e 4, a gente fala 2 graves. Um grave, ou bob, ou caixa trio. Beleza? Então a gente fala 2 graves, 3 graves, 4 graves, 6 graves, 9 graves, 12 graves. Primeira diferença é essa, independente do diâmetro no grave. Aí, quando a gente fala de médio, quando o que pode e o que não pode, é o seguinte. Na caixa bob, tá? E na 2 falantes, 2 graves, se o cara usar médio de 8, se o cara, vou ler aqui, ó, de 2 graves, por exemplo. Se o cara usar médio de 8, como fica? O cara pode ter 2 graves, 4 drivers fenólicos, 2 drivers TI, e depois eu vou falar de uma outra diferença que eu coloquei no regulamento hoje, com relação aos drivers TI, ou 2 Twitter, tá? 2 Twitter ou 2 TI, os médio grave de 8. Entendeu? Entendi. Se o médio grave for de até 8 polegadas, ele pode tocar com 2 grave, 4 cornetas de 2 polegadas fenólicas, 2 Twitter ou 2 driver TI, os 2 médio graves. Pode tocar assim, funzão. Se o cara usar médio grave de 10 polegadas, ele pode usar, mas ele tem que usar só 2 driver fenólico de 2 polegadas. Não pode tocar com 2 de 10 e 4 driver fenólico. Entendeu? Entendi. Então ficou tranquilo essa situação aí? É isso aí, porque, tipo assim, eu já tava ciente, né? Mas tem uma galera também aí que eu creio que não sabia, né? É bom pra galera ficar ciente. Isso só tem essa diferença na trio ou bob, tá? De que é o que a gente chama um grave, e na de 2 graves. A partir de 3 graves, o médio é livre o diâmetro. É livre. Pode ser 8, pode ser de 10, só tem limitação na quantidade, tá? Só a quantidade. Por exemplo, aí eu vou falar para a galera saber qual é a quantidade. No 3 graves, o cara pode usar. Já vai chapar 2 médios e 4 corretão. Tá. 2 de 8. 2 de 8. Tem sistema aqui que é assim. Entendeu? A galera no último que eu optei, que tem médio de 10, desligou os médios de 10 e fez uma caixinha com 2 de 8 para poder tocar full. Entendeu? O regulamento permite, tem que usar, tá certo. Eu cheguei a pensar nessa possibilidade, mas se eu fosse fazer... Tem outra. O meu 10, fazer um aro para diminuir o falante. Entendi. A galera aqui fez caixinha em cima. Entendeu? Para poder usar o tudo que dá, como diz coisa. Aí, na de 3 graves, a partir de 3 graves, está liberado médio de 10, só tem mesmo a limitação das quantidades de equipamentos, que são 4 médios, 4 drivers, tá? 4 Twitter ou 4 driver TI. Sacou? Então é isso. Na 4 graves, 4 grave, 4 médio, 6 driver fenólico, 4 Twitter ou 4 TI. Show? Na de 6 graves, 6 médios, até 12 driver fenólico e até 6 Twitter ou 6 driver TI. Beleza? Na de 9, 8 médio, de até 10, médio de 12 não pode. De 12 não pode, nenhum. Entre 8 e 10, né? Médio só até 10 polegadas. Tá? Porque pensou pro cara
O cara pega uma de 9 aqui, mano, e monta lá De 12. mais. O cara monta mais 8 Hammer, mais 8 Triton, 8 AK de 12. Não, é meu médio. Faz lá a Meu médio. transposição de via de 70 a, sei lá, 200. A linha tudo bonitinho. O cara tá tocando com 17 Paulo, alto-falante. aí vira verdadeiro subatacado, igual os meninos. Né? Então é isso. 9 grave aí, até 8 médio, 12 driver de 2 polegadas fenólico, 8 Twitter ou 8 TI. E na 12, até 12 médios, até 16 driver fenólico, tá? E até 12 Twitter ou 12 drivers TI. Aí vem a observação que eu fiz aqui, uma alteração hoje no regulamento. Mais uma vez, para me tirar mais uma situação que não é responsabilidade minha e que o mercado está aí e que existe o produto, então, se quer usar, irmão, vai usar. Os drivers TI em todas as categorias agora, antes estava escrito assim, driver TI de até 1 polegada. Estava assim. Agora está assim. Prestem bem atenção. 12 Twitter e 12 Driver TI menor que 2 polegadas. Entendeu? Ué, então pode ser o de 2 polegadas, né? Não. Menor que 2. Ah, Pode ser o no caso, driver porque tem de aquela questão do 34 1,5, né? milímetros que a Aeros tem. Ah, entendi, entendi. Garganta de 34 milímetros. Ah, Entendeu? Quer usar driver de Neo, irmão? Quer gastar e usar isso aí? Vai que vai, filhão. é isso aí, lembrei Entendeu? agora daquele drivezinho lá. Entendeu? É por causa desse. Não é só ela que tem, não. Tem outros É, drivers aí também que é 1 polegada ponto alguma coisa. é 1,5, Entendeu? né? 1,5. É 1,5. Então, driver de 1,5 polegada tá liberado. Agora, 72, 250 Ti, não pode. Entendeu? 405 trio TI, não pode, Tem aquela né, 405 galera? do Ou TI. seja, driver de flange, de rosca. Ele é de rosca? É de rosca? Vai funcionar, pode usar, é nóis. Porque é complicado. Tem um determinado fabricante que tem um produto. É um produto bom, pode ser usado, cara. Entendeu? Recorde mundial de trio elétrico foi batido com esses drivers há muito tempo atrás, já foi usado nisso, tal. Então, assim, vai ser permitido, tá? Driver menor, TI menor que 2 polegadas. Que é Legal. para os outros também não ficar mandando eu ir lá conferir o drive dos outros, abrir um sistema e por aí vai. Aham. Entendeu? É, Sacou? só tem que Ah, conferir se o o drive cara do cara tem 34 milímetros, compra para você. só tem que conferir se os caras não vão botar fenólico no lugar de TI, né? Então, mas aí que tá. O cara pegar, o cara perdeu a oportunidade de usar um TI de 1 polegada para pôr fenólico, o sistema dele vai ficar estranho, não vai ser coerente. É, vai matar a outra, né? Né? Não vai. Que vai poder 250X, que ainda sobe bem. Cara, Mesmo não assim, vai. não vai. Vai fazer igual a galera andou fazendo, colocar lá D250X Trio. Cara, que drive não sobe nada. Não, entendeu? Vai matar o som dele. Vai matar o som dele, entendeu? Vai colocar o drive lá, vai matar o som. Não, aí é onde o cara vai roubar dele mesmo. Se o É, cara, realmente. se o cara procurar fazer isso, ele vai roubar dele mesmo. Mas tem gente que faz, vai ser da doido. Ai, ai. Olha o Nelson perguntando aqui. Me fala como vai ser as regras dos RAS 44, 66, 99, 12, 12. Vai ser livre nos equipamentos? Acabei de falar, Nel. Não é livre, não. Tá? Tem algumas limitações. Mas, vou ler uma parada aqui, ó. Tá escrito no regulamento. Em negrito e em uma fonte maior na última página do regulamento.
A 101 entende que os desafios são bem-vindos e principalmente com o intuito de fomentar os torneios e tornar mais fácil a realização dos mesmos, em razão da quantidade de sistema disponível para cada categoria, permitirá que sistemas menores disputem nas categorias de sistemas maiores e também que sistemas maiores retirem equipamentos para se adequar e competir nas categorias de sistemas menores. Exemplo prático. Você tem um 4x4, irmão. Quer tocar no Sem Fronteira, não fechou a Copa do 4x4. Tem vaga no 2x4. Arranca falante, arranca driver, faz sua inscrição, você vai tocar dentro do 2x4. A quantidade de equipamento está condizente? Você pode ter um caminhão lá. Pode ter um caminhão. Pode ter uma carreta de 16. Quer tocar no 2x4? Arranca 14 grave. Entendeu? Tem 16 cornetas. Arranca 12 cornetas. Pode tocar. Sacou? No meu caso, eu uso 4 graves de 12, 2 médios de 8, 4 cornetão e 8 itens. No caso, tem que desligar 4 TI, Golfão do Francis. 4 itens. É o Golfão do Francis. O Golfão do Francis é lá da área 19. Ô Francis, é isso aí. Assim, por exemplo, se eu for tocar na área de 4 graves, os graves você não tem que desligar nada, tá? Os graves aí você não tem que desligar nada. Os médios, deixa eu ver aqui o que você tem de médio. 2 médios de 8, 4 cornetão e 8 Twitter. No caso, você tem que desligar 4 Twitter só. Só isso aí. Se for na 4. Se for na de 2, aí você tem que desligar, deixa eu ver aqui, só os 2 graves. Desligar e tirar, né? No caso de grave. E os Twitter também, né? 4 Twitter no caso. 6. Isso. Aí ficar com 2 só. Entendeu? É isso aí. É adequar a quantidade que está no regulamento. É 0,16. 0,16, falei que era 0,19. Ribeirão Preto. Pode falante de 18 rachar com falante de 15? Valdeci Júnior perguntando. Pode, Valdeci? Pode sim. Pode sim. No nosso regulamento, a princípio, pode. Quando a galera começar a fechar mais fácil as copas e tal, pode ser que exista a separação? Pode. Igual eu falei no começo da live aí. Entendeu? Mas, a princípio, pode, desde que seja 2 de 15 versus 2 de 18. Entendeu? E essa Mas a pegada... Oi? Você viu essa pergunta do Marcelão aí? Marcelão Megason? Não vi, não. Não vi. Como vocês avaliam as altas com protetor de ouvido? Então, aí é que tá. O protetor de ouvido, eu atualmente não tenho usado, tá? Atualmente eu não tenho usado protetor de ouvido, não. Achei que você apitava protetor. Não. No começo eu apitava, aí dependendo do dia, é raro. Hoje é raro. Mas assim, primeiro que o nosso regulamento não é 1,5 m, 2 metros. São 2 metros. Entendeu? Mas a grande realidade é a seguinte. Se a galera pegar um protetor de ouvido e ler a embalagem do protetor de ouvido, tá? Ele vai dar lá a especificação técnica dele, o quanto de atenuação ele tem. Então tem protetor de ouvido de 12 dB de atenuação, tem protetor de ouvido de 24, de 22, de 20 decibéis de atenuação, e por aí vai. Então, quando eu pego um protetor de ouvido, venho aqui e coloco aqui, eu estou atenuando tudo que eu ouço em X dB. Seja baixa, seja alta, seja o que for. Entendeu? Então, se eu estou pondo protetor de ouvido e atenuando igual para os dois lados, tranquilo. Se o sistema aqui... E é interessante falar disso, porque o que acontece? Som se mede como? Além da subjetividade, é em dB.
certo? Então, se a voz do RK está 6 dB acima da voz do Márcio, e eu coloquei o protetor com 12 dB de atenuação, por exemplo, ela vai continuar soando para mim com 12 dB a mais do que a do Márcio. Realmente. Entendeu? Então é simples. Só que a questão que ele falou lá, ele até falou em poder ler a pergunta inteira. Sim, a percepção do som muda. A percepção do som muda. Mas a percepção do som muda para os dois lados. Sim. Ainda mais, tipo assim, ainda Entendeu? mais na alta, A né? grande realidade fica mais fácil de definir a parte de baixa quando você usa protetor. Sim, com certeza. Mas... É isso, essa é a diferença principal. Porque as altas de qualquer sistema de racha hoje vibra o ouvido da gente a ponto de atrapalhar a percepção da baixa. Inclusive, até Então o que muda é isso. Ela te traz conforto e te dá uma percepção melhor das baixas. Inclusive, até no momento até de acertar o sistema, eu costumo até tampar o ouvido para mim, né, focar um pouco na parte da baixa ali, né, tentar entender ali o que tá chegando, como é que tá, porque a voz mesmo ali às vezes atrapalha, né. Acaba irritando um pouco também. Exatamente o que ele falou. A pergunta do protetor é porque o som muda, até o grave. Realmente muda. Mas, como eu disse, muda dos dois lados. Então, assim, é o que eu falei. Eu, atualmente, tenho apitado racha 100. E porque eu vou apitar racha por muito pouco tempo. Rafael, põe juiz para rua. Põe juiz eletrônico em campo. Porque se eu tiver que continuar um período nisso aí, eu vou voltar a apitar com protetor e talvez com protetor e abafador. Entendeu? Tá brincando com a audição, não. Não dá, não. Não dá, não. Essa é a realidade. Tem papai passando um perrengue aí, cara. Com a audição, eu achei que nem ia trabalhar mais. Você tá doido. Essa é a realidade. Mas, assim, eu acho que deu para trocar bastante ideia, falar bastante sobre o regulamento. Eu realmente nem... hoje eu não posso muito mesmo esticar a live. Até falando que seria rapidinho, né, mano? Começamos às 6h30, atrasou um pouquinho. Já vai para 2 horas que a gente está aqui. E hoje eu não quero atrapalhar o projeto de uma galera de um grupo de estudo nosso, que essas lives surgiu ali daquele grupo. E hoje, às quartas-feiras, é o dia que o Renato, da RM Som, lá do Rio, faz as lives dele, e sempre às 8h30. Então eu não quero de forma alguma estar atrapalhando a live do Renato e quero até ir para lá participar. E para a galera que está acompanhando a gente aqui até agora, fica aí um convite, tá? O perfil do Renato lá, RM Som. Ele vai fazer uma live com o Rudá, lá do Nordeste, vai falar sobre som. O pessoal do grupo lá tem feito live, falado sobre som, resenha e por aí vai. Então a galera, quando a gente sair aqui, quiser acompanhar lá o Renato na RM, fica feito o convite aí. RK, obrigado pela participação. Aqui, eu quero marcar com você... Não, vou deixar você falar. Mas eu quero marcar com você uma live, como eu tenho feito com os convidados, para falar de você e não falar do regulamento, tá? Espero aí, só você falar o dia que dá, a gente marcar aí. E fica à vontade aí para você falar o que você quiser falar aí. Não, eu só queria recapitular aqui, voltar lá no início, coisa rápida. A questão lá da separação. Você falou que a entidade não é engessada nessa questão de regra. E aí, como é que vai fazer? Então, o lance da separação, você fala dos dois ser sorteado e ficar ali na mesma coisa. Isso, tipo assim, por exemplo, nós temos a carretinha neurótica e a carretinha do VK. Saiu do VK na chave A, automaticamente a neurótica vai para B. Não. Então, aí é o que eu te falei. Realmente, num primeiro momento, tinha que rachar. Não tinha exceção. Não tinha outro dispositivo para resolver essa situação que não racha na primeira fase. Entendeu? Aí foi aquele lance que eu criei. Vocês podem mudar, mas não somos nós quem vai mudar isso. Vai continuar com a mesma regra ali, então. É entre os competidores, que antes nem se trocasse não poderia. Não existia essa brecha para trocar. Entendeu? Sacou? Sim. Inclusive, vamos supor, se trocasse, poderia ser que os outros competidores achassem ruim. Hoje não.
Hoje pode trocar na primeira fase, desde que vocês achem 2 competidores. Achou 2 no meio de todos, que está disposto a trocar com vocês, pode trocar, a gente assina embaixo. Então vai manter ali essa questão. Bom, Entendeu? Tranquilo. Sacou? De bola. É isso aí. Mas daqui até o Sem Fronteira, vamos ouvir feedback. É porque E pode ser. eu E acho pode ser que aí tem situação, veja bem, quando eu pego para escrever esse trem aqui, eu penso muito em compartilhar a responsabilidade. Entendeu? Eu acho que é fácil perceber isso até. Entendeu? Eu penso muito em compartilhar responsabilidade e, de certa forma, dar autonomia também. Porque quando você compartilha responsabilidade de um lado, do outro você está dando autonomia para o competidor. Essa é a grande realidade. É o cara escolher o destino dele na competição. Entendeu? É eu interferir o quanto menos, para mim, no meu modo de pensar, eu acho que é melhor. Entendeu? Mas realmente existem situações em que não tem jeito. Aí eu tenho. Quando eu falo eu estou dizendo a instituição, tá, gente? As cabeças que pensam na 101, eu não penso sozinho, eu não escrevo nada sozinho, enfim, e muito menos sem ouvir a galera. Então, o que acontece? Realmente tem situações, o Henrique, que não vão entender mal o que eu vou dizer. Mas realmente tem situações que tem que ser tomada a decisão e ela tem que ser um ponto final. Ela não pode dar muita liberdade. Porque senão vira casa de mãe Joana. Essa é a realidade. Entendeu? Mas elas são as menores das coisas. Essas situações que realmente tem que chegar lá, e é esse ponto, normalmente são as menores situações. Entendeu? Então a gente realmente prefere deixar a galera tomar a decisão e ver se dá bom. Se não dá bom, realmente tem situações que a gente chega, coloca uma regra ali e ela realmente vira uma regra até certo ponto não mexível. Entende? Mas não é essa situação do sorteio, creio eu. Essa situação eu creio que ela realmente pode ser mudada. Eu realmente entendo que não é legal numa situação os dois sair de cara. Eu entendo isso. Mas eu quero deixar essa situação acontecer. Vou sempre fazer experiência. Igual assim, ela já está escrita. Por exemplo, o Sem Fronteira, pelo visto, vai dar lá 32. 32. Então é um grande evento. Até o Sem Fronteira acontecer, eu vou ter eventos em menores proporções acontecendo. A regra que está escrita aqui, ela vai ser testada nos próximos eventos. Entende? Então, eu vou ter a resposta do pessoal na prática. Se eu ver que o pessoal acolheu isso de boa forma, beleza. Se não, a gente conversa com o Rafael e fala, Rafael, e aí, vamos fazer antes? Vamos vamos mudar isso aqui, vamos colocar com essa observação de que se sair a gente troca, a gente mesmo, entendeu? Tem situação que realmente a gente tem que trazer a responsabilidade para o peito e falar, é com a gente. Show de bola. Tá? E nisso aí a gente não se omite não, fica tranquilo. Tranquilo. Beleza? Show. No mais, eu quero agradecer a galera, me despeço aqui e vou deixar o RK se despedir aí. Não, é isso. Só agradecer a oportunidade de estar trocando ideia. Tamo junto. Eu que agradeço. Desejar uma boa noite a todos aí. Tamo junto. Rapaziada, é nóis. Galerinha, boa noite para todo mundo aí. Fique com Deus e sexta-feira tem live. Sexta tem a 101+1 sobre som mesmo, de uma forma geral, beleza? Nós estamos aí. Fique com Deus aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu.